Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a meditação. Encontramos no Salmo 126, os versos 5 e 6. Assim está escrito: Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O salmista, referindo-se aqui à volta do povo de Israel do cativeiro, a alegria que tomava conta daquele povo, a gratidão, o regozijo pelo cumprimento da promessa que Deus havia feito a eles. Eram momentos de alegria. E dentro deste salmo, ele deixa registrado que aqueles que semeiam com lágrimas cegarão com alegria, falando sobre o trabalho do semeador, quem tem a responsabilidade de semear. Não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, exige cuidados, exige responsabilidades. Portanto, é este o teor do que diz a palavra. Então ele semeia com lágrima, mas cegará com alegria. Todo sofrimento e trabalho empreendido até que venha a colher os frutos pode ser difíceis, mas no ato da colheita, de ver o resultado do trabalho feito, isso promoverá alegria. E ele afirma dizendo: aquele que leva a preciosa semente. Então veja o valor que há na semente. Ela é preciosa. Ele vai andando, ele vai chorando, mas ao voltar, volta sem dúvida com alegria, porque está trazendo nos braços o resultado daquilo que pela fé e esperança semeou e aguardou o tempo necessário para fazer a sua colheita. Semear e colher. Então aqui nós vemos a figura de um semeador. O Senhor Jesus, quando ensinando aos seus discípulos, contou a eles uma parábola, dizendo o seguinte: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear a semente, ele encontrou vários tipos ali de terrenos aonde a semente caiu. Isto porque ele estava caminhando, passando. Então, ele foi lançando a semente e o que ocorre é que, diz a Escritura, que uma parte da semente caiu ao pé do caminho, outra parte caiu em pedregais, uma terceira parte caiu entre espinhos e uma quarta parte caiu em boa terra. E a semente, Jesus disse que a semente é a palavra de Deus. Os terrenos são comparados ao coração das pessoas que ouvem a palavra, que a recebem, mas que na maioria deles não se sustenta. Por quê? Porque vêm as situações, os cuidados, os embaraços e as circunstâncias que os tomam e eles então voltam para trás. Mas numa parte daquele terreno ou daquela pessoa, existem aqueles que são comparados à boa terra, onde a semente ela vai produzir. Dito isto, falando sobre o trabalho do semeador, nós vamos meditar dentro desta leitura feita e outras que faremos sobre 8 figuras de comparação do verdadeiro cristão. Nós podemos identificar aqui que o cristão, ele é considerado como sendo um semeador. Por quê? Porque ele recebe de Deus a semente. E que semente é esta que o cristão, como semeador, recebe? É a palavra de Deus. A palavra de Deus. O próprio Lucas deixou registrado no Evangelho de Jesus Cristo, como nós podemos observar e ver o que ele deixou registrado
no Evangelho, no capítulo 8 e o versículo 11, está escrito assim: a semente é a palavra de Deus. Então, o verdadeiro cristão, como um semeador, ele não deve levar em suas mãos outra semente que não seja a palavra de Deus. Então, comparado ao semeador, ele deve ser um bom semeador. E para isto é preciso que ele saia, que ele não fique esperando, mas que ele saia ao campo, à terra. Ele vai a semear a sua semente onde encontrar as pessoas. É bem verdade que alguns corações serão comparados àqueles junto do caminho, outros entre pedras, outros entre espinhos, mas haverá também aqueles que serão comparados à boa terra, onde a semente da palavra de Deus, ela produzirá resultados e frutos. E como o salmista disse, ele vai em lágrimas, ele vai chorando, ele vai caminhando, mas semeia, não deixa de semear. Ele é, por natureza, um semeador, porque ele recebeu de Jesus as sementes, e ele agora deve plantar estas sementes. E ele, embora que saindo com choro, com tristeza, com lágrimas, ele há de voltar com alegria, porque trará consigo os molhos, os resultados daquela semeadura que ele fez, o plantio, a semente do Evangelho. Então, em primeiro lugar, nós encontramos aqui a comparação do verdadeiro cristão a um semeador, o semeador. Segunda comparação que nós encontramos está em Mateus, no capítulo 4, o versículo 19, utilizando das palavras de Jesus, quando ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, a segunda comparação, figura de comparação do verdadeiro cristão, ele é comparado a um pescador. O pescador precisa aprender no manuseio da sua isca, do seu anzol, da sua vara, da sua rede, de todos os instrumentos que são próprios para pescar. Em vista que ele, sendo um pescador, ele precisa conhecer todas estas áreas da pescaria e saber também algo a respeito dos peixes aos quais ele vai pescar. Não são todos os peixes que se pescam da mesma maneira. Para cada tipo de peixe, há uma pesca definida. E o verdadeiro cristão, como pescador, ele tem aqui a palavra de Deus, que é o alimento que ele vai dar ao peixe, às pessoas, e vai pescar homens para Deus. Pedro, João, André e outros eram pescadores de peixes, conheciam muito sobre a pescaria. Quando Jesus veio, Jesus chamou-os e disse: segue-me, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. A mesma tecnologia, ou seja, a mesma maneira em que eles se habilitavam para pescar peixes, agora, sob a orientação de Jesus, eles seriam então pescadores de almas, pescadores de pessoas, em pescar homens e mulheres para o reino de Deus. Então as pessoas são assemelhadas aqui a peixe e nós somos comparados a pescadores. Então temos que aprender a pescar homens para Jesus. Então, a segunda figura de comparação do cristão, ele é comparado ao pescador, alguém que conhece sobre a pescaria. Há a pesca de anzol e há a pesca por rede. Ele deve saber tudo isto e utilizá-la da melhor forma. Mas, seguindo adiante, nós vamos ver uma terceira figura de comparação do cristão,
que vemos em 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo de número 10, onde está escrito assim. 1 Coríntios 3 e 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Por quê? Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aqui vemos a figura de comparação do verdadeiro cristão. Ele é comparado a um construtor. O construtor não deve ser um leigo. Ele deve conhecer sobre o solo onde ele vai edificar a construção. Ele deve saber tudo a respeito daquele solo e também conhecer a arquitetura e os materiais que ele vai utilizar. O verdadeiro cristão, comparado a um construtor, segundo Paulo disse, o alicerce já foi colocado, o fundamento já está posto. Então agora os construtores, eles têm que construir em cima daquele fundamento. Eles não podem inutilizar aquele fundamento e criar um novo fundamento para fazer uma nova edificação. O verdadeiro cristão, comparado ao construtor, ele deve ter a sabedoria e graça de Deus para edificar e construir sobre aquele fundamento que já está posto. E que fundamento é este? O fundamento é o Senhor Jesus Cristo. É sobre Jesus que se edificará aquela construção. Então, nós, como verdadeiros cristãos, comparados ao construtor, nós temos que saber a construção, a ciência da construção, como edificar paredes, colunas e também a sua cobertura. Tudo isto observando o fundamento. Então, o verdadeiro cristão é comparado também a alguém que está construindo, edificando uma obra para Deus. E a obra que nós edificarmos sobre o fundamento, que é Jesus Cristo, esta obra deve ser levada em consideração. Não se pode colocar materiais pobres, desprezíveis, mas deve-se colocar o melhor material que saibamos e que tenhamos conhecimento. E ele fez a comparação: se alguém edificar sobre este fundamento com palha, madeira ou feno, isso não resiste ao tempo. Mas se alguém edificar com prata, ouro ou pedras preciosas, este edifício ele não será destruído. Então aqui está os elementos que recebemos para os materiais para construir sobre este edifício, é sobre a glória de Deus, a redenção do Senhor Jesus Cristo e a operação poderosa do Espírito Santo, identificados no ouro, glória de Deus, prata, redenção, e pedras preciosas, ações e dons do Espírito Santo. Então nós, como construtores, precisamos lançar mão destes materiais e são eles que vão construir e edificar sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Mas observamos ainda uma quarta figura de comparação do verdadeiro cristão, que encontramos em Provérbios, no capítulo 25 e o versículo 13, onde está escrito assim: como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque recreia a alma dos seus senhores. Um mensageiro fiel. Aqui a figura de comparação do verdadeiro cristão é que ele é um mensageiro fiel. Ele é um proclamador, ele é um mensageiro. É o que leva a mensagem. E ele deve ser fiel.
fiel à mensagem que recebeu. Ele não pode alterá-la, ele não pode modificar, ele não pode diminuir e nem acrescentar. Por isso que diz o mensageiro fiel. Cada um de nós, verdadeiros cristãos, comparados ao mensageiro, nós temos que saber a origem da mensagem que recebemos e não podemos nos furtar desta mensagem. Nós temos que ser um mensageiro fiel, proclamar a mensagem que nos foi encarregada. Então, somos aqui o mensageiro, alguém que leva a mensagem. Mas, em quinto lugar, nós vamos observar uma outra figura de comparação. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, e o versículo 7, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele deixou registrado assim. Segundo Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 7. Ele diz assim: para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Falando aqui sobre pregador. O verdadeiro cristão, ele é também um pregador. Ele deve pregar a palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 4, na segunda epístola, versículo 2, ele diz que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. O Senhor Jesus, ao apresentar-se aos discípulos, depois da ressurreição, ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura em todo o mundo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. O verdadeiro cristão, comparado a um pregador, ele precisa pregar a palavra de Deus. Então, como verdadeiro e fiel pregador, nós precisamos pregar o evangelho. Paulo foi fiel na sua missão de pregador. Ele, onde quer que chegasse, ele não queria saber e ensinar outra coisa a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Portanto, Paulo foi um pregador cristocêntrico. O verdadeiro cristão, ele também deve ser um pregador cristocêntrico, pregar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Mas a sexta figura de comparação do verdadeiro cristão, nós encontramos em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículos 1 e 2, onde está escrito assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. O verdadeiro cristão, ele é comparado aqui a um despenseiro, ou seja, alguém que tem acesso à dispensa celestial e dali ele tem recursos para administrar diante das pessoas e que ele deve ser um despenseiro fiel. O despenseiro é aquele que vai partilhando, que vai distribuir a alimentação, o cuidado, a administração, tudo que se fizer necessário deve ser marcado pela fidelidade do despenseiro. Então nós somos despenseiros. Por quê? Porque nós somos um vaso de barro e Deus colocou diante de nós um tesouro. E a excelência desse tesouro é para a glória de Deus. Então Deus coloca essa dispensa em nós. E como dispenseiros, nós temos que tirar dessa dispensa e levar as pessoas para que elas sejam colocadas em identificação com o Senhor Jesus Cristo. Mas a sétima figura de comparação do verdadeiro cristão, segundo as palavras de Jesus, em Atos, no capítulo 1
E o versículo 8, ele deixou registrado o seguinte, Lucas registrou: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus disse aqui que quando recebêssemos a virtude do Espírito Santo, nós seríamos feitos verdadeiras testemunhas, seríamos as suas testemunhas. O verdadeiro cristão, ele é comparado a uma testemunha fiel e verdadeira. Lá no Apocalipse, o Senhor falando a João, a uma daquelas igrejas, ele falou a respeito de Antipas, dizendo o seguinte, vamos atentar aqui, que diz assim, capítulo 2, versículo 13, eu sei as tuas obras onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, o testemunho é que Antipas era uma fiel testemunha. O verdadeiro cristão, ele deve ser uma fiel testemunha do Senhor Jesus Cristo. E a sétima e última figura de comparação do verdadeiro cristão, nós encontramos em 2 Timóteo, no capítulo 2, os versículos 3 a 5, onde Paulo, escrevendo a Timóteo, deixou registrado: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Aqui, o verdadeiro cristão é comparado a um soldado. E como soldado, ele está alistado para a guerra. Que guerra é esta? A guerra contra o mal, a guerra contra o pecado, a guerra contra o mundo, a guerra contra Satanás. E quais são as nossas armas? As nossas armas, segundo Paulo deixou registrado em Coríntios, elas são espirituais, para desfazer toda a artimanha do adversário, para que ele não tenha oportunidade de nos levar à derrota, mas que sejamos vencidos. Segundo Coríntios 10 e 4 diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, ninguém que milita deve se embaraçar com os negócios desta vida. Como um soldado cristão, nós devemos estar prontos e dispostos ao nosso comandante, ao nosso general, o Senhor Jesus Cristo. E do soldado espera-se disciplina, obediência, prontidão. Isto ele deve estar pronto. O verdadeiro cristão, como um soldado, ele deve prestar continência ao nosso general, o Senhor Jesus Cristo, e com obediência, fidelidade, lealdade e prontidão, executar as suas ordens, colocando-as em prática. Então, nós temos visto dentro desta meditação 8 figuras de comparação do verdadeiro cristão. Em razão das figuras afirmarem lições que são úteis e são do nosso conhecimento, elas são utilizadas, por isso se tornam prática. Quando se quer mostrar uma lição através de uma comparação, torna-se mais fácil. Jesus usou muito a comparação para trazer aos seus discípulos lições espirituais. E aqui observamos 8 figuras de comparação do verdadeiro cristão. Primeira, o verdadeiro cristão é comparado a um semeador para semear. A semente é a palavra de Deus. Segundo,
O verdadeiro cristão é comparado a um pescador para pescar homens para Deus. E o recurso que ele leva, o alimento da pescaria, é a palavra de Deus. Terceiro, o verdadeiro cristão é comparado a um construtor, alguém que vai edificar sobre um fundamento que já está posto. E o material que ele vai edificar ali é a palavra de Deus. Quarto, o verdadeiro cristão é comparado a um mensageiro. Ele recebe a mensagem de Deus, a sua palavra, e ele vai levar a outros em lugares que o Senhor o enviar. Quinto, o verdadeiro cristão é comparado a um pregador. Ele vai então agora pregar a palavra de Deus. Pode pregar de maneira individual ou pode pregar de maneira coletiva. No entanto, ele deve ser fiel à palavra de Deus, que é o recurso único para a pregação. Quinto, o verdadeiro cristão, ele é comparado a um despenseiro. Ele tem acesso à presença de Deus, ele tem acesso à palavra de Deus, ele conta com a ajuda do Espírito Santo, então ele deve tirar da despensa o necessário para administrar diante das pessoas. Então, o lugar de onde tirar é da palavra de Deus para levar às pessoas. Sétimo, o verdadeiro cristão, ele é comparado a uma testemunha fiel. Não pode negar, não pode mentir, não pode acrescentar, não pode diminuir. Deve ser uma testemunha fiel, leal e sincera. E por fim, em oitavo lugar, o verdadeiro cristão, ele é comparado a um soldado de Cristo. E como soldado, ele não deve embaraçar-se com os negócios desta vida. Então, 8 figuras de comparação do verdadeiro cristão: semeador, pescador, construtor, mensageiro, pregador, dispenseiro, testemunha e soldado. Estas são as figuras que somos comparados à luz da Bíblia. Que sejamos leais, fiéis e prontos em servir e adorar ao Senhor de acordo com estas figuras a que somos comparados, que façamos o trabalho que nos foi confiado e que seja para a glória e louvor de Deus. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.